livro de Lucas, capítulo 2. E o versículo 49, que diz assim: Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabieis que me cumpria estar na casa de meu pai? Vou ler mais uma vez. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabieis que me cumpria estar na casa de meu pai? A mensagem de hoje, para mim e para você, é crescimento na casa do pai. Crescimento na casa do pai. Mas óbvio que esse crescimento não é somente aqui dentro. Temos que crescer na nossa casa, no meio dos nossos familiares. Temos que mostrar um crescimento, desempenho em nossa sociedade, em nossa vizinhança e em nosso local de trabalho. Temos que mostrar um crescimento. Temos que executar um crescimento. Mas hoje eu falo especificamente para a casa do Senhor. A mensagem de hoje é o crescimento na casa do Pai. E um dos maiores exemplos que eu posso citar é o de Jesus. Jesus começou muito novo no templo, fazendo a vontade do Pai. Isso quer dizer para mim que quanto mais cedo você, que é um jovem, adolescente, um pré-adolescente, quanto mais tempo você tiver para Deus, melhor. Quantas chances e oportunidades você tem, agarre-a o mais rápido possível, para que assim eu possa estar agradando ao coração do meu Pai, que é Deus. E que você possa estar agradando o coração de Deus, que é o nosso Pai. E o título no versículo 41 fala assim: o menino Jesus no meio dos doutores. Eu já posso começar a iniciar a pregação aqui nesse título. Onde é que estava o menino Jesus? No meio dos doutores. Quem deve ser as nossas amizades? Aí uma interrogação. Com quem nós devemos se ajuntar? Com quem nós devemos participar? Tudo isso para ter um crescimento na casa do Pai. Você sabia que por conta de amizades errôneas, tem jovens se afastando da casa do Senhor? Você sabia disso? Tem uns que não estão fazendo mais nada por conta de má influência. Isso é terrível. Mas o título já inicia dizendo: o menino Jesus no meio dos doutores, apesar que Jesus tinha somente 12 anos de idade, mas ele já se envolvia com pessoas de uma grande experiência. Eu não estou dizendo que você vai pegar a sua filha e colocar no meio dos adultos, não é isso. Jesus, muito espiritual, aqui é Jesus. Eu não sou Jesus, você não é Jesus. Mas ele deixa isso como um exemplo que desde pequeno, o mais rápido que os pais cuidarem com os filhos é colocando ele na presença e na casa do Pai, para que eles possam ter um crescimento. Você está lembrado da mensagem de Ana? Ana chorava muito pedindo um filho e Deus deu um filho chamado Samuel. E ela fez uma coisa muito bonita. Ela disse: Senhor, esse filho eu te darei para que te sirva para todo sempre na tua casa perante o Senhor. E o menino ali,
ele foi entregue ao Senhor. E a Bíblia diz que Samuel, ainda um jovem pequeno, ele ministrava perante o Senhor, na casa do Senhor. E ele usava sacerdotal que sua mãe anualmente subia ali para aquele lugar onde ele estava. E fazia uma túnica pequena e dava a ele, mas ele pequeno já fazia a vontade de Deus. Ele já agradava ao Senhor. Tem jovens que são problemáticos, que sofrem problemas em casa, por isso que tem uma grande dificuldade de ter um compromisso e uma responsabilidade na casa do Senhor. Há lutas. Mas quando eu e você tem a bênção de ter pais, mães que servem a Deus, tudo fica melhor. E quando não existe isso, irmão, há uma dificuldade. Então, observa-se que a Bíblia está dizendo do versículo 41 por diante, que existia uma festa em Jerusalém uma vez ao ano, era uma festa anual, uma festa da Páscoa. E Jesus, os seus pais estavam em Nazaré. E eles iriam a esta festa como de costume. E eles foram ali com os companheiros, com algumas pessoas, companheiros e companheiras de viagem, e foi para Jerusalém, para essa festa da Páscoa. E Jesus chegou à idade de 12 anos. Então eles foram muito alegres, como de costume, participar de uma grande festa bonita da Páscoa. E eles foram para Jerusalém. E cumpriram-se ali os dias, estava uma bênção. Chegou o momento que os pais de Jesus e os companheiros de viagem de Jesus tinham que voltar para Nazaré, para onde eles moravam, onde eles estavam residindo naquele momento. E na volta para casa, os pais de Jesus, eles pensaram que Jesus estava entre os companheiros de viagem e nem sequer fizeram questão de perguntar: cadê o meu filho? Ele deve estar por aqui conosco. E aquelas pessoas estavam voltando para Nazaré, para casa. Mas no caminho, os pais de Jesus sentiram falta dele. Cadê Jesus? Se uma mãe perde um filho com 12 anos em uma feira por aí, a primeira coisa que ela vai fazer é entrar em desespero. Meu filho, cadê meu filho? O coração aperta logo, a aflição chega, é um nó que dá na garganta, é uma sensação muito ruim. E procuraram Jesus ali entre aquelas pessoas e não acharam Jesus. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Vamos voltar. Eles voltaram. Para onde? Jerusalém. Mas quando eles voltaram, eles se dão com uma cena tão grandiosa, tão bonita, que todo pai hoje, mãe, tem esse desejo de ter. É um filho na casa do Senhor. O desejo de uma mãe hoje é ver um filho na presença do Senhor, ainda mais ele com um compromisso na casa do Senhor. Isso é muito gratificante, isso é algo que não tem valor. É um pai e uma mãe ver o seu filho na casa do Senhor. Eles poderiam estar em outro lugar, com colegas de má influência, porque existe. Mas os pais, quando colocam seus filhos na casa do Senhor, isso para eles é uma grande alegria. Porque eles estão crescendo, eles vão crescer muito ali na casa do Senhor. Eles vão aprender a doutrina do Senhor, porque o Espírito Santo vai ensinar. E eles voltaram. E quando eles chegam a Jerusalém, quem foi que eles encontraram? Jesus. Aonde?
na casa, no templo. Então observa-se que nós não iremos abandonar nossos pais, não, de jeito nenhum. Mas eu posso aprender a extrair aqui um grande ensinamento de Deus, é que se eu tenho o meu compromisso, eu tenho que se esquecer a minha família. Irmão, se eu disse que é para esquecer a família, eu disse é. Se eles não querem ter um compromisso, o que posso eu fazer? Eu tenho o dever de orar por eles, mas eu não posso deixar que minha família atrapalhe o meu ministério. Estão compreendendo isso? Jesus não é rebelde. Jesus não é um garoto desobediente, não. Mas ele deu prioridade em estar na casa do Senhor. A gente prioriza tanto certas coisas, mas a casa do Senhor nós deixamos em último lugar, em última instância. Coisa que não acontecer, mas acontece entre nós. Vou passar hoje com a família. Tudo bem, pode passar, mas e a casa do Senhor? O teu compromisso fica onde? Temos que priorizar as coisas de Deus. Vai hoje, mãe? Vou não. Também não vou não. Pai, vai hoje? Vou não. Irmão, vai hoje? Vou não. Eu também não vou não. Tá certo isso? Se em casa ninguém quer vir à igreja, eu não fico em casa. Eu venho à igreja. Porque eu sei que eu tenho um compromisso, eu tenho uma responsabilidade perante o Senhor, e Deus vai pedir conta de quem? De mim. Deus vai cobrar de mim o que Ele me deu para eu fazer na casa do Senhor. Então, se eu ficar retido por comares que, por exemplo, não querem ajudar, eu tenho que manter o meu compromisso. E Jesus estava onde? No templo, fazendo o quê? No meio dos doutores. Pessoas boas. Pessoas de grande influência, pessoas que tinham grande conhecimento. Se você observar minha amizade hoje, que eu tenho hoje, é com as pessoas adultas, com as pessoas casadas, com as pessoas que têm mais experiência. Antigamente eu andava muito com os jovens, mas os jovens era tudo virado. Era uma bagunça, eu estava lá naquele meio, mas hoje, depois que eu encontrei o Senhor Jesus, que eu estou andando, que eu encontrei a luz, o caminho, as minhas amizades hoje mudaram, são amizades, pessoas de Deus, que vão me conduzir para Cristo. E Jesus estava na igreja, naquele templo, no meio dos doutores. A nossa amizade hoje é com pessoas espirituais, com pessoas que venham nos levar para perto de Deus e não afastar a gente de Deus, mas sempre levar a gente para Deus. E ele estava ali fazendo o quê? Uma coisa, ele estava ouvindo e interrogando os doutores. Hoje eu vejo uma grande juventude ouvindo, interrogando, mas compromisso zero. Hoje eu vejo juventude, jovens, moças ouvindo, interrogando, mas o serviço para a igreja zero. Não é para acontecer isso, mas infelizmente hoje isso acontece. Jesus ouvia e interrogava, mas ele era obediente e ele fazia o querer de Deus aqui na terra. Ele veio para isso, para servir. Aí sim vale a pena, isso sim é uma coisa muito grandiosa, gratificante. Então nós não podemos ser jovens mandões, que venhamos fazer o que a gente bem entender, não.
Temos que fazer o que a Bíblia está mandando, temos que seguir, temos que ter um compromisso com a palavra e com Deus. E Jesus, com 12 anos, eu imagino aqueles doutores provando Jesus. E quando eu imagino eles provando Jesus, eu quero saber se ele sabe disso, e fazia a pergunta, Jesus respondia. Porque Jesus, ele é a própria palavra. Ele é a própria sabedoria é Jesus. Isso quer dizer que Jesus estava por dentro da palavra, não por fora. E uma coisa que os doutores admiravam em Jesus, sabe o que era? A grande inteligência de Jesus. Com 12 anos, o Senhor tinha um grande conhecimento, uma grande sabedoria. Isso quer dizer que eu e você também está diante de nós essa sabedoria, nós devemos buscar. E Jesus com 12 anos falava, não tinha vergonha. Se você vê um jovem hoje, é tímido para tudo. Para dar beijo na boca na rua, não tem vergonha. Para sarrar, não tem vergonha. Para chamar um palavrão, não tem vergonha. Para gritar com a mamãe e com o papai, dizer que é chato, não tem vergonha. Para dizer o que come, o que não come em casa, não tem vergonha. Para estar na roda das amizades que não são crentes, não tem vergonha. Agora, para dar um glória, um aleluia, e para ter compromisso, dar um versículo, tem vergonha, pastor. Oh, coitadinho, bichinho. Dá umas pisas nele, anjo. Mas não é assim não, é com a espada assim, na horizontal. Tem, só assim, ó. Porque eu também era tímido. Eu não dava um glória a Deus. Tem gente que é tão santo que eu vou orar em espírito, Senhor, para o inimigo não escutar a minha oração. Olha, eu estava muito espiritual no início, né? É aquela espiritualidade. Eu orava. Se eu fosse orar, ninguém escutava nada, era só em espírito. Eu ia para a igreja, preciso dar glória. Que vergonha de dar glória. Eu disse, Senhor, está errado. Tem que dar um glória. E depois que eu dei o primeiro, o pastor disse, depois que você der 1, 2, acabou-se. Hoje eu dou glória a Deus. A minha timidez, olha, beleléu. Saiu. Foi para bem longe, mas volta. Com apenas 12 anos, Jesus falava, respondia, ouvia, interrogava. Mas ele tinha autoridade para falar, porque ele vivia a palavra, ele era a verdade. Ele conhecia a Escritura de Deus. Tenho vergonha, pastor, de dar um versículo. Fico nervoso. Mas não tem vergonha de pedir a moça, né? O pai dela e a mãe, não é? Para namorar a filha, não é? Me responde aí. Não tem vergonha. Não tem vergonha de andar todo rasgado no meio da rua. Não tem vergonha, não é? Mostrando as partes do corpo, não tem vergonha. Para dar um versículo, o Senhor, meu pastor, nada me faltará, só isso. Tenho vergonha, pastor, fico nervoso e nervosa. Mas para andar desfilando no meio da rua, não tem vergonha. Porque o rapazinho está vendo, né? Olha quem está ali, aí quem? Né? Ficar se desfilando. Ei, você não é top model, não. Ei! Você não é garanhão, não. Está entendendo? Não é verdade? Você tem que deixar de ser tímido e fazer o que Deus quer que você faça. Porque quando eu estava no banco, o que Deus queria que eu fizesse, eu não queria fazer. Mas eu sonhava tanto. Tem jovem que tem sonho aqui, pastor, a beça. É como a irmã falou. Laura falou, eu tenho um desejo de sair pregando, mas estou 10 anos aprendendo ainda. Ô meu filho, essa tua unção já transbordou há muito tempo. Foi mais do que o óleo que desceu da barba de Arão. Olha, porque tem sonho, mas não pratica.
tem oportunidades, mas não agarra, não segura, porque eu estou tímido. Meu filho, os jovens das trevas são muito mais prudentes que os da luz. Não é verdade? A Bíblia diz isso. Por quê? Porque eles metem a cara a tapa, eles vão com tudo, não quer nem saber o que vai dar, mas ele diz, eu quero isso, e eles vão à luta e eles recebem. Os jovens da igreja têm a palavra, têm oração, têm o jejum, têm doutrina, têm ensinamento, sabe disso tudo e fica parado. Se você soubesse, o povo mais rico da face da terra é a gente, sabia? Porque temos todas as armas para poder seguir em frente. E a tua timidez vai sair. Vai. Quando o pastor pregar aí no final do culto, ele faz um exercício de glória, glória, glória. Então, num desses cultos aí, você vai perder logo a sua timidez. E Jesus não era tímido, ele falava mesmo. Na escola apresenta um trabalho de arte, de geografia, nota 10. Mas na igreja aí tem uma irmã também olhando. Meu filho, você vem para o culto para ficar olhando quem? Olha para Jesus que essas coisas passam. Há uma diferença. Temos que despertar. E o povo estava o quê? Impressionado com Jesus, 12 anos, um garoto. Eu creio que ele, não sei se o banco era, ele ficava com o pezinho assim, eu não sei se ele estava no chão, não sei onde ele estava. Porque em Israel é tudo diferente da gente, não é? Aí chega a mãe de Jesus, filho! Oi, mãe. Bença pai, bença mãe. A gente estava tão aflito te procurando, meu filho. Por que você fez isso com a gente? Eu e teu pai aqui te procurando. A gente voltou para buscar você e você está aqui, filho. Ele vai dar uma resposta aos pais que os pais não vão entender. Hoje eu observo que uma grande parte da juventude, os pais, prende seus filhos em casa e atrasa e atrapalha o ministério que ele tem na igreja. Não é verdade? É. Ainda bem que lá em casa não é assim. Mamãe sempre torce para eu crescer, fazer a vontade do Senhor e tudo mais. Mas tem jovens que não é assim, é diferente, acontece, são lares. Eles não pediram para nascer num lar assim. Eles não pediram para nascer, para vir ao mundo desse jeito. Não, eles não pediram isso. Mas infelizmente nasceram em um lar que pode ser que um pai, uma mãe tenham problemas, impedem, diz uma palavra, e ele fica ali desnorteado, ele perde o desejo de ir fazer o compromisso na casa de Deus. Um certo dia meu pai, quando estava em vida, disse, olha, tu vai crescer, tu não vai dar para nada. A palavra doeu no meu coração. Ele estava estressado com a mamãe, ele estava bravo comigo e disse, tu vai crescer, tu não vai dar para nada. Mas aquilo doeu. Tem jovem hoje que tem um compromisso. Por conta de uma palavra dos pais, eles perdem um compromisso na casa do Senhor. Desanima. Isso desmotiva qualquer um jovem. E Jesus estava lá, com compromisso na casa, no templo. Versículo 48. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Olha a resposta de Jesus. Ele lhe respondeu, por que me procuráveis? Não sabieis que me cumpria estar na casa de meu pai? 50. Não compreenderam, porém, as palavras que eles disseram. O teu pai não entende, a tua mãe não entende, mas você sabe que tem uma chamada. Você sabe que tem alguma coisa te chamando, uma força maior para você fazer a obra do Senhor. O teu amigo não entende, o teu vizinho não te entende, ninguém te entende.
Os irmãos não entendem, as irmãs muitas vezes não entendem nada, mas você sabe que Deus está chamando você para um propósito. É como já foi dito aqui pela jovem, por mais que a gente tente se esconder, correr, mas aí você está marcado, não tem para onde ir não, meu filho. Ninguém entende. E eu sei disso, você sabe disso. E Jesus disse, por que vocês estão me procurando? Vocês não sabiam que eu tenho que estar na casa de pai? E os pais ficaram assim, sem entender nada. Seja como uma criança, meu jovem, que muitos pensam, olha para você e diz, coitado. Aí você diz, eu tenho que estar na casa do pai. Eu tenho um compromisso na casa do pai. Eu tenho uma responsabilidade na casa do pai. Eu vou honrar esse compromisso, essa responsabilidade na casa do pai. E o versículo 52 diz assim, 51, e desceu com eles para onde? Nazaré. E era-lhe submisso sua mãe, porém guardava todas estas coisas no coração. Jesus era o quê? Submisso. Jesus não era desobediente. Jesus era submisso aos seus pais. E nós devemos fazer a mesma coisa com os nossos pais, ser submissos a eles. Sermos submissos a Deus, ao anjo da igreja, à doutrina da igreja, e o jovem só tem a ganhar. Versículo 52, o que é que diz? E crescia Jesus em sabedoria, olha que maravilha, estatura e graça, diante de quem? E dos... Você vai crescer muito, meu jovem. Agora para de sonhar muito. A chance que você tem, agarre-a. A oportunidade que Deus te deu aqui nesse ministério, agarre. Faça com amor, com prazer. Se dedique. Não somente no culto de jovem, o culto jovem é todos os dias, mas o culto jovem, o título, é para dar uma força aos jovens. Vai ter um culto jovem hoje, uma vez na semana, mas o culto de jovem é terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Eu só vou hoje porque eu vou pregar, porque eu vou dar o versículo. Não, todos os dias é o culto de jovem. E você sabe, se você não é do ministério ainda, mas você tem um compromisso para chegar no ministério que Deus vai te dar, que Deus vai colocar você no ministério, Ele vai te chamar. Agora precisa-se uma dedicação minha e sua, porque aqui a Bíblia diz que Jesus era obediente, Jesus estava na casa, no templo, Jesus ouvia, interrogava, obedecia a seus pais, e no versículo 52 a Bíblia diz que Jesus crescia na graça, na sabedoria, estatura e na graça. Se você for obediente, se você tem um compromisso na casa do Senhor, se você é submisso, se você é verdade, você vai crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Amém?